Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para mais um estudo sistematizado. Nós seguimos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, um livro maravilhoso, cheio de mensagens edificantes, curtinhas que nós podemos utilizar, seja para o nosso dia a dia, para uma leitura para começar bem o dia, né? Aquela leitura que nos faz acordar já bem dispostos e seguir o dia com bons propósitos, ou para o nosso Evangelho no Lar. Enfim, é um livro maravilhoso. Ou antes de dormir, escolha um horário. As lições são curtinhas, geralmente assim, questão de uma página, né? Aqui, ó, 9 é um frente e verso, acabou. 10 frente e verso. Então, é uma leitura rapidinha, que não nos toma tempo nenhum e que vai fazer um bem enorme, vai nos fazer refletir, vai nos fazer já ter um dia diferente, com, sim, mais já começando com bons propósitos, quem sabe, ou com mais material para nos guiar no caminho certo durante o dia. É o combustível, né? A gente precisa ainda na nossa fase evolutiva. Não basta a gente saber o que é certo e errado, às vezes a gente cede, cai, erra. Então é bom que a gente sempre se alimente de coisas boas, de palavras edificantes, de bom material, de instrução, para que a gente seja mais firme, para que a gente tenha um pouco mais de conteúdo para vencer as dificuldades, para vencer aqueles momentos mais turbulentos, né, para que a gente não incida em tantos erros. Enfim, vamos então, né, começar a lição de hoje. Nós vamos tratar do capítulo 61. Eu já vou até me antecipar, pedir um pouquinho de assim, paciência de vocês, me desculpar pela minha voz. Eu fiquei um pouco doente essa semana, ainda não voltou totalmente a minha voz ao normal, né? Então tá assim um pouquinho mais anasalada, anasalada um pouquinho mais grossa do que o de costume, mas vamos lá. Eu vou então compartilhar aqui com vocês a tela para que vocês possam acompanhar a leitura da lição de hoje. Então, estamos lá, capítulo Palavras de Vida Eterna, capítulo 61. O título é Perdão, Remédio Santo. O versículo retirado para a construção deste capítulo e para a nossa reflexão de hoje é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esta é uma fala de Jesus que foi retirada do livro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Agora vamos ao comentário de Emmanuel a respeito dessa passagem. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai,
Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Emmanuel. Que lição belíssima. É uma lição maravilhosa e um assunto que, creio eu, ainda é difícil para nós. Eu sei. Não é tão fácil, né? Falar é fácil, fazer são outros 500, né? Como não sentir ódio, não sentir rancor, não sentir ressentimento por alguém que nos fere, por alguém que nos faz mal, ou pior, faz mal àqueles que nós amamos, aos nossos filhos, enfim, né? Aos nossos pais. Como não sentir ódio? Como não sentir, não ter, nutrir esses sentimentos tão ruins dentro de nós? Então é fácil, muito fácil falar de perdão, né? A diferença é depois, no momento em que realmente somos atingidos, de praticar essa lição. É evidente que nós estamos ainda em evolução, né? Para nós, nem tudo é tão simples, é tão fácil, é tão natural, mas nós estamos aqui para treinar, para aprender, é para isso que nós estamos aqui. Então a gente precisa, de algum modo, compreender, porque tudo que nós compreendemos, tudo aquilo que toca o nosso raciocínio, é um pouco mais fácil para que a gente consiga, dentro da compreensão nova, ter sentimentos novos, ter atos diferentes, condutas um pouquinho diferentes daquelas que nós normalmente teríamos. Por isso é tão importante esse estudo, é tão importante o combustível que eu falei há pouco, dessa leitura edificante, de estarmos sempre, né, buscando mais conhecimento, de buscar novos entendimentos a respeito da vida, ampliar os nossos conhecimentos, os nossos horizontes. E assim, dentro, né, então, da nossa faixa evolutiva, nós temos aquilo que é comum, né? E aquilo que é comum nem sempre é o que é natural. Vamos tentar explicar. Então, o que é comum é aquele que é ferido, né? É natural, né? Natural não, comum que ele se sinta, e no nosso entender, né? Nisso que é comum na nossa prática diária, ainda na nossa compreensão atual, é comum que a pessoa que é ferida sinta raiva, que não queira o bem daquele que fez, que agiu de uma maneira tão ruim para conosco. Esse é o comum que a gente espere, que aquela pessoa pague pelo que fez, que a pessoa enfrente consequências pelo aquilo que fez, que sinta dor, a mesma dor que nós sentimos, que não seja feliz, que a gente deseja esse tipo de coisa. Isso é o comum, é o comum. Mas isso é o natural? Isto não é o natural. E eu vou tentar explicar por quê. Né? Então, nós temos aqui no Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos, que é o nosso guia do espírita, um livro que a gente vai encontrar resposta para tudo. Melhor livro, né? Qualquer dúvida que a gente tem, a gente vai encontrar aqui. É o material mais perfeito para ampliar nossos conhecimentos e essa nossa visão, né, sobre o mundo, sobre por que existimos, por que viemos para cá, por que estamos passando pelo que passamos, para onde vamos, qual é o nosso destino. Este é um livro que tem que estar na cabeceira de todo espírito. Bom, e lá na questão 614 do Livro dos Espíritos diz assim, a pergunta é, o que se deve entender por lei natural? Acho que nós estamos falando, né, de o que é comum, o que é natural, vamos saber o que é natural. O que se deve entender por lei natural? A resposta dos espíritos é: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ou não deve fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Então a gente percebe nessa resposta
que a felicidade ela está atrelada ao cumprimento da lei de Deus. Toda vez que a gente se afasta da lei de Deus, a gente traz para nós a infelicidade. Quando a gente se aproxima da lei de Deus, a gente se aproxima de vivências mais felizes. E aí a gente, é claro, que aquele que nos feriu, feriu a lei de Deus, evidentemente. Nós precisamos fazer o mesmo. E ele vai colher os frutos. Né? Nós sabemos que vige entre nós a lei de causa e efeito. Se ele plantou o mal, colherá o mal, mas precisa vir de nós. Nós precisamos nos afastar da lei de Deus para que se a gente se afasta da lei de Deus, a lei de causa e efeito também vai nos atingir. Então nós precisamos pensar mais em nós. Em nós. Nós só somos responsáveis pela nossa evolução, pelo nosso crescimento. Mais nada. O que o outro fez é responsabilidade do outro. Nós somos responsáveis pelo aquilo que nós fazemos. Então nós temos que trabalhar na construção do nosso eu, da nossa melhor versão, do nosso futuro de espírito puro, batalhar para nós conseguirmos vencer as nossas más inclinações e chegarmos a um futuro de felicidade e alegria. Então, não, o foco tem que ser nós. Se o outro erra, é problema do outro. Nós temos que cuidar de nós para que nós não sejamos a pessoa que erra. Então, ser odiado, como dizia o Divaldo, não tem problema. O problema é odiar. É quando nós odiamos. Então, ser ferido também não é o problema. O problema é quando nós somos aquele que fere. Essa deve ser a nossa preocupação. E a lei de Deus, qual é a lei de Deus? A lei de Deus é a lei do amor. Toda vez que nós nos afastamos da lei do amor, e odiar, seja aquele que nos fez mal, é nos afastar da lei do amor, nós estamos trazendo para nós mesmos essa consequência que é a de nos afastar da felicidade. É muito simples de compreender isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos dentro de nós DNA divino. Nós temos potencialidades dentro de nós de sermos espírito puro, seres angélicos, e seremos. Nós estamos fadados a isso. Todos fomos criados simples e ignorantes e todos nós seremos espírito puro. Queiramos ou não, né? Questão de tempo. O tempo pode variar para todo mundo, mas o final, a reta final, é igual, será igual, fatalmente. Nós temos livre-arbítrio, mas existem determinismos e este é um deles. O de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos criados para sermos, não podemos dizer perfeitos, porque perfeito só Deus, mas para atingirmos a perfectibilidade possível para as criaturas. Fomos criados para isso, e Deus não erra. Nós chegaremos a isso, não é? E isso fica muito evidenciado. Se nós temos, então, um DNA divino dentro de nós, nós fomos criados para ser também a expressão do amor. Porque Deus é amor. Nós fomos criados para isso. E toda vez que nós não vivenciamos esse sentimento, nós sofremos. Porque isso é contrário ao nosso princípio. Isso é contrário à nossa essência. Porque a nossa essência é divina. Então nós vamos angariando para nós mesmos em felicidade, motivo de dor. Por isso é que nós devemos, pelo nosso próprio bem, exercitar a lei do amor. E o amor, a lei do amor, nós vai ficando cada vez mais difícil. Primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. Às vezes a gente não se ama propriamente. A gente não sabe nem exercer o auto-amor.
a gente se maltrata, a gente maltrata o nosso corpo, a gente se alimenta mal, a gente procura nos relacionar com pessoas que não nos tratam bem, né? E nos colocamos em relacionamentos tóxicos, abusivos, enfim. Buscamos coisas que não são apropriadas para nós. Então a gente nem sabe se amar direito. Então, amar o próximo como a si mesmo é bom, mas ainda não é o ideal, porque a gente ainda não sabe nem se amar. Aí existem outras fórmulas que vão tornando isso ainda um pouco mais difícil, porque amar, amar o próximo como eu vos amei. Ele disse, aí já é mais difícil. Porque aí é amar como Jesus amou, Jesus nos amou até o sacrifício. Jesus entregou a própria vida por nós, para vir aqui, para nos trazer, para nos alertar de que, né, nós somos espírito imortal, de que nós não somos só essa existência tão grosseira, tão rápida, fugaz entre o berço e o túmulo, que nós temos que nos preocupar com muito mais, né? Em vez de nos prender às pequenezas aqui do mundo transitório, dessa passagem tão curta, que há muitas moradas no reino de Deus, de que a felicidade não é deste mundo, de que nós temos que nos preparar para o reino de Deus, que não é aqui na Terra, não está aqui nessa passagem. Aí já nos transforma em algo muito maior, já nos abre para uma visão muito mais ampliada do que aquele que só vê o material, o materialismo. E para nos dar essa visão, né, de que a morte não existe, para provar isso para nós, ele passou por tudo que passou. Ele aceitou encarnar num corpo de carne, ele que já era espírito puro, não precisava passar por todas essas vicissitudes, né? Teve que ter quantos anos de redução vibratória só para poder encarnar. Né? Pelo que os espíritos dizem, isso foi uma dor ainda muito maior do que a dor da crucificação, que é a dor de ter que se reduzir a sua própria luminosidade, né? A expansão daquele espírito para poder caber num corpo de carne. Depois sofreu injustiças, a incompreensão, a traição, o abandono e, por fim, a morte, ao lado de dois ladrões, uma morte dolorosa. Tudo isso porque nos ama. Olha, a expressão do amor já se torna algo muito mais difícil de atingir. Muito mais difícil de atingir. E foi ele também quem disse para que nós amássemos os nossos inimigos e que perdoássemos 70 vezes 7. Então o mandamento começa a ficar, sobe de patamar, é muito mais difícil que a gente consiga atingir. Mas nós todos iremos atingir este patamar de compreensão. Nós seremos capazes de amar dessa maneira. Mas aqui o que nós precisamos por hora, né, no grau que nós nos encontramos, é não nutrir o ódio, que é totalmente contrário ao amor, que vai nos adoecer, que nos faz mal, porque é contra a nossa natureza. Tem uma historinha interessante, né, assim, que conta que um monge, ele era mestre, ele estava andando com seus discípulos, e ele, então, né, ali fazendo aquela caminhada, enfim, eles estavam ali transitando, ele vislumbra ali num lago um escorpião se afogando. E ele se aproxima e vai salvar o escorpião. E quando ele tira o escorpião da água, o escorpião pica sua mão. E aí os discípulos dizem, mestre, por que o senhor fez isso? O senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? E aí o mestre diz, sim, eu sei, mas vocês não sabem que é da minha natureza ajudar? E é isso que nós precisamos nos conscientizar, que a nossa natureza é sermos o mais semelhante de Deus, é seguirmos a lei de Deus, que é a lei do amor.
Toda vez que a gente se distanciar dessa lei, isso vai trazer consequências ruins para nós. Vai nos fazer adoecer, seja fisicamente, né? Então, problemas orgânicos. Quando a gente nutre ódio, ressentimento, mágoa, nós teremos consequências orgânicas. Então, nós vamos adoecer, envelhecer mais rapidamente, né? Nós vamos destruindo a nossa massa, a nossa máquina orgânica, porque nós somos elétrons, nós somos energia. Então, nossos pensamentos, eles e os nossos sentimentos que fazem, que criam, também estão atrelados aos nossos pensamentos. Primeiro sentimos, então pensamos de acordo com aquele sentimento. E o nosso pensamento, nós sabemos que eles influenciam. Nós influenciamos e somos influenciados a todo tempo. Nós somos, então, um turbilhão energético, né, regido pela consciência, e a consciência se está ali regendo mal, o turbilhão eletrônico se desequilibra. Se desequilibra e nós, então, damos causa às doenças. Então, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. E aí sofremos de ansiedade, sofremos o próprio coração, doenças cardíacas, cânceres, criados, às vezes a gente não sabe do que. Claro que tem os fatores aqui também do meio, evidente, né? Alimentação, substâncias tóxicas que podemos ter contato, enfim, maus hábitos, mas o pior deles, tenho certeza absoluta, isso está sendo muito estudado, né, pela ciência. Já existem diversos estudos nesse sentido, que a mente comanda. A mente comanda. E quando nós guardamos dentro de nós esses sentimentos tóxicos, nós estamos nos envenenando. Então, nós guardamos esses sentimentos, né, esse veneno, querendo que o outro morra, mas quem está ingerindo o veneno somos nós. Isso é muito importante. Aí nós temos consequências, além das consequências orgânicas, as consequências psicológicas. Então, nós nos tornamos amargos, pessoas irritadiças, antipáticas, perturbadas, aquelas que afastam todo mundo. Ninguém quer estar perto de pessoas amargas, que estão sempre ressentidas, sempre reclamando, não é? Que não vê mais alegria em nada. E geralmente as pessoas que têm essas grandes mágoas, que não perdoam, que guardam dentro de si, né, esses sentimentos que estão ali sempre remoendo uma situação, que se coloca nessa posição de vítima da vida, são pessoas que se encontram nessa situação, que se tornam pessoas amargas e difíceis de conviver. E aí a gente consegue algo ruim também, porque nós seremos solitários, né? Ninguém vai gostar de estar na nossa presença. A gente faz mal para todo mundo que está à nossa volta. Nossos próprios familiares, as pessoas que a gente ama, não nos suportam, não nos toleram. A gente faz mal para todo mundo porque a gente está irritado, a gente desconta em todos à nossa volta. E tem a terceira consequência, a consequência espiritual, não é? Porque esses sentimentos, o ódio, o ressentimento, a mágoa, eles nos imantam a pessoa a quem nós temos esse tipo de sentimento. Nos vincula energeticamente a essas pessoas, esses seres, a esses espíritos. E aí o que a pessoa que a gente não gosta, que a gente quer bem longe da gente, que a gente está trazendo para perto, porque mentalmente nós estamos conectados. Você está sempre pensando na pessoa. Não importa se você está pensando ruim, você está pensando querendo o mal. Você está pensando, você está vinculado.
Quando a gente pensa, a gente já faz uma ponte. O pensamento ele tem uma velocidade superior à velocidade da luz. Você pensou, você já está lá. Pensa na praia. Pronto, você já viveu, já está lá. Pensa nessa pessoa que você odeia. E quando a gente tem esses ressentimentos, esse sentimento muito forte, a gente pensa inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Nós criamos vínculos fortíssimos, correntes muito pesadas com essas pessoas. Nós ficamos presos, como aquelas correntes, com aquelas bolas pesadas que a gente vê nos desenhos animados, nos filmes, que o prisioneiro fica lá batendo, né, fazendo trabalhos forçados ali, batendo em pedras com aquela bolona presa ao pé. É assim que a gente fica, igualzinho esse desenho, preso a esses sentimentos, a essa vibração energética e presos a essa pessoa. O que isso causa? Você está sempre vinculado, está sempre pensando, vai sonhar à noite com a pessoa, por quê? Porque seu corpo se desprende e vai aonde? Vai procurar por quem? No plano astral. Pelo aquele espírito. Vão se encontrar, vai estar tendo mais contato com o espírito que você não diz não gostar do que com o espírito que você gosta. Aí desencarna para onde que vai atrás daquele espírito. É uma prisão. Aí vai reencarnar com quem? Aquele espírito. Justamente a pessoa que você não quer ter proximidade é a pessoa com quem fatalmente você conviverá por muito e muito tempo, até que você vença esses sentimentos doentios que você nutre. Né? Eu digo você porque é uma maneira de falar, que nós, né? Porque isso, eu me coloco também, claro que nessa mesma situação. Então, essa lição vai falar um pouco sobre isso, né? Que o perdão é um remédio santo. A gente deve perdoar não é pelo outro, é por nós mesmos. É o único modo da gente se desvincular, de romper essas algemas, de quebrar essas correntes que nos imantam, que nos ligam a essa pessoa. É o perdão. Aí a gente pensa, mas como que eu vou perdoar um erro tão grave? Coisa é perdoar aquele que pisou no nosso pé, pisou ali disfarçado, tombou com a gente no ônibus, né? Alguém que sem querer estragou um trabalho que você estava fazendo, né? Isso é uma coisa. Agora, existem erros gravíssimos que nos ofendem de uma maneira muito intensa. Como perdoar esse tipo de coisa? Não é alguém que nos difamou de uma maneira tão grave que nos causou consequências horríveis para a nossa vida. Nos fez perder o emprego, nos fez perder a dignidade perante a sociedade, nos fez perder relacionamentos, né? Alguém que a gente amava acabou ali enganado e até rompeu o relacionamento conosco. Mas podemos pensar em coisas ainda piores, né? Alguém que tira a vida de alguém que a gente ama. Coisas muito, a gente pode pensar em coisas horríveis, muitas coisas. Então, como perdoar algo assim? Ali, o livro dos Espíritos mesmo, né? Que tem resposta para tudo, já disse. Vem aqui nos explicar uma coisa que é muito importante, está na questão 887. Diz assim, tem que colocar longe, né? Porque eu já não enxergo, não peguei o óculos. Bom, questão 887. Diz assim, Jesus também disse, amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Essa foi a pergunta. Olha lá, falando de tendências naturais. Eu comecei a nossa conversa hoje falando sobre isso. Tendência natural não é essa, não é? Tendência natural é exatamente o contrário. A tendência natural é a lei de amor. Então, né, já começa por aí que a gente já tinha material hoje mesmo para dizer que essa afirmação não estava correta.
não é? Porque amar os inimigos é sim, faz parte sim da nossa tendência natural, porque a tendência natural é o amor. Mas vamos ver a resposta dos espíritos. Então a pergunta foi: amar os inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? É? A inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? A resposta foi a seguinte: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. Aqui essa explicação já torna as coisas um pouquinho mais fáceis. Então, não tá sendo pedido que, olha, ele fez mal para você, vá lá, faça amizade com ele, leve ele para sua casa, te convide para o jantar na sua casa, para fazer viagens com você. Não vira o melhor amigo, vamos trocar a mensagem do WhatsApp. Não é isso. É óbvio que você não vai amar da mesma maneira, uma maneira terna, aquela simpatia que a gente tem, né, pelos nossos amigos, pelas pessoas que têm muita afinidade, com quem a gente tem muita afinidade, que não nos fez mal, né, ao contrário, que nos faz o bem, que nos trata com carinho, que nos trata com. É óbvio que não. Mas o que é pedido é que nós não nutramos esse sentimento de ódio, de querer o mal para essa pessoa. A gente queira que ele sofra, vai sofrer as mesmas consequências. Eu não serei feliz enquanto essa pessoa não vê essa pessoa sofrendo tudo que eu sofri. Que é isso que nos consome. Aí se torna um pouco mais fácil. Né? Mas ainda assim, é claro que tem a sua dificuldade. Não é tão fácil na prática. Então nós temos que usar o raciocínio, né? Por que perdoaria? Né? Primeira a gente já viu? Primeiro porque quando a gente perdoa, a gente está fazendo bem para nós mesmos, não é para o outro. É algo que a gente faz por nós em primeiro lugar, para que a gente possa seguir com a nossa vida sem amarras, sem estar preso naquela bola pesada de aço, sem nada que nos prenda. Que a gente fique livre, com a mente livre para pensar em coisas melhores, para que a gente possa, não é, ter outros objetivos, viver novas experiências, sem estar ali sempre preso àquelas reminiscências que nos fazem mal, nos trazem dor. Aí o Rossandro faz uma analogia bem ruim, mas ele fala que o ressentimento é horrível, tá? Não vou nem estar repetindo, enfim. Ela é bastante exemplificativa. Diz assim, é como se você guardasse o vômito dentro de um tapoeira. Toda vez que você abre aquilo lá para lembrar, você sente tudo de novo, aquele cheiro que você passou. Né? O ressentimento é isso. É ressentir, você sente tudo de novo. Então, algo que te fez mal, você revive. Você vive inúmeras vezes a mesma dor. Para que alguém sem consciência vai fazer isso? Autotortura. Está se infligindo autotortura. Né? Então, esse é o primeiro motivo para a gente perdoar. O segundo é a compreensão de que nós somos falhos, todos falhos, essa compreensão de que nós, com certeza, também erramos. E talvez até de forma mais grave. Ah, não fiz nada. Nunca matei ninguém. Tudo bem, nessa existência. Quem garante que nós não fizemos coisas piores? Nós sabemos. E por isso a doutrina espírita é, né, uma ferramenta tão útil que a gente precisa estar aí sempre com esse combustível para que a gente aumentando então nosso leque, né, de compreensão, a gente possa ter esse tipo de raciocínio. Nós conhecemos a lei de causa e efeito, nós conhecemos a lei da reencarnação, nós sabemos que nós passamos por diversas existências, a imortalidade do espírito. Então, diante de tudo isso, nós sabemos que nós tivemos diversas experiências, de que nós estamos todos evoluindo. Todos fomos criados iguaizinhos,
simples e ignorante, todos nós chegaremos à perfectibilidade possível. Então, o irmão que errou agora conosco não é diferente de nós. Nós fomos criados iguais. Nós chegaremos no mesmo lugar. Se ele está um pouquinho atrasado, ainda está cometendo erros mais graves, pode ser que num determinado momento aí, olha, ele tenha uma reviravolta ali, e nós vemos muito isso na literatura espírita acontecer. O espírito que ali era muito, estava ali num degrau evolutivo bem mais abaixo, de repente algo acontece que muda e ele passa, ele dá um salto evolutivo. E ele aparece lá no livro como um instrutor que está lá no nosso lar, geralmente, junto com o André Luiz, trabalhando para auxiliar um grupo ali de pessoas que foram atingidas por ele próprio. Está lá no livro Sexo e Destino, vamos lá. Leiam, leiam esse livro Sexo e Destino. O instrutor que está ali auxiliando um grupo, ele próprio foi o causador do problema, que deu toda aquela, armou toda a confusão. Como que agora ele já é um instrutor, já está ajudando? Em algum momento ele não ficou preso. Ele conseguiu deixar algumas coisas para trás e evoluir. E aqueles outros que foram vítimas, sim, em determinado momento, ficaram presos. Ficaram presos e não conseguiram dar um passo além. Ficaram ali, parados, inclusive, no seu próprio processo evolutivo. Então, nós estamos assim, ó. Uma hora ele está à frente, uma hora a gente evolui um pouquinho mais, daqui a pouco é ele, daqui a pouco a gente está junto, no mesmo degrau. Então, nós não somos diferentes. Como vamos julgar? E nós sabemos pela lei de causa e efeito que se nós estamos passando por algo assim que nós julgamos muito injusto, porque é evidente que alguém, vamos falar de uma coisa bem, bem difícil, né? Só para ficar mais didático, né? Então alguém matou alguém da nossa família. Isso é inimaginável, é uma dor atroz. Não existe explicação para isso, para a conduta dessa pessoa. Então, como que eu vou perdoar? Né? Eu não faço isso. Mas certamente, se eu estou sendo atingida por uma dor assim, é porque eu já fiz. Eu já fui causador de dores iguais. Nós sabemos a lei de causa e efeito. Eu não seria atingida por isso se não tivesse que ser atingido. Então, a gente pode não lembrar daquilo que a gente fez nas outras vidas, mas nós temos alguns indícios, né, alguns sinais. Porque se Deus é justo, Deus é bom, né, no mundo há injustiças, como essa. Matar alguém é uma injustiça. Mas no mundo há injustiças, mas não há injustiçados. Nenhum mal me atinge sem que seja necessário para o meu crescimento. Sem que eu tenha dado causa, eu tenha plantado lá atrás algo para eu estar agora colhendo esta dor, esta aflição. Isso já é um indício de que eu já fiz coisa ruim também. Se não igual, e não pior, pelo menos igual. Né? Pode ter sido lá no meu passado, mas eu fiz. E eu melhorei, eu evoluí. Por que esse espírito também não pode? Está errando, mas irá evoluir, irá vencer. E não precisa que a gente haja. Não precisa que nós sejamos um instrumento para aquela pessoa aprender, de aprendizado para aquela pessoa, que a gente tenha que infligir, nós sejamos ali o vingador. Não, quem somos nós? Se a gente está pagando, agora eu vou fazer algo contra essa pessoa, eu vou angariar débito de novo. Deixa na mão de quem sabe. Deixa nas mãos de Deus. Nenhuma injustiça vai passar despercebida. Nada, nenhuma injustiça deixará de ser reparada. Deus sabe como fazer, a melhor maneira de fazer e quando fazer. Às vezes ele esperou tanto para a gente estar sofrendo, a gente pode ter feito lá atrás, ele esperou. Porque Deus faz essas coisas com amor. É para o nosso aprendizado e não para acabar com a gente. Deus quer a morte do pecado e não do pecador.
né? Ele quer que, sim, é que a gente se converta, que a gente seja feliz, que a gente cresça, que a gente evolua. E ele sabe como fazer isso. Não vamos nos colocar na posição que não nos pertence, porque nós não temos capacidade para isso. Então, tem no livro Consolador, questão 338, diz assim: a Terra é um plano de experiências e regates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode errar 70 vezes 7. Às vezes é o outro que erra, mas amanhã seremos nós. Nós ainda somos imperfeitos, nós temos muitas falhas, nós precisaremos do perdão alheio inúmeras vezes ainda. Nós também não vamos gostar de que quando sejamos nós a errar, nós sejamos afetados ali pelo ódio, pela vingança, por alguém que vai querer nos massacrar, nos destruir. Não, a gente vai querer compreensão, novas oportunidades, chance para nossa melhoria, para nossa para reparação do erro, porque não dá essas mesmas oportunidades para aquele que está errando conosco. Outra coisa que a gente deve pensar é que se o espírito ele é imortal, não adianta destruí-lo, certo? Achar que está destruindo, eu vou matar. Me matou, vou matar. Eu quero que morra, eu quero prisão, quero nem prisão perpétua, pode ser prisão perpétua, eu quero pena de morte. Adianta alguma coisa? O espírito aprende alguma coisa com isso? Não, ele vai encarnar com ódio, vai continuar ruim, vai querer, vai nos perseguir, perseguir outras pessoas, depois ele vai reencarnar talvez ainda sem ter feito, né, os aprendizados que era preciso ter feito. Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que batalhar pelo bem de todos, porque o mundo melhor é quando tem pessoas melhores no mundo. Como que a gente tem pessoas melhores? Quando a gente ensina, quando a gente recupera, quando a gente é um fator não de destruição do outro, mas de elevação do outro, que a gente faz parte do movimento de crescimento do outro, de melhoria. É isso. Nós temos que auxiliar e não atrapalhar. Se o objetivo é, eu quero que esse espírito se regenere, se recupere, se torne um espírito melhor, que não erre tanto, não é destruindo, humilhando, acabando, enfim, que a gente vai conseguir isso. É tocando de uma maneira que faça com que esse espírito queira ser melhor, que ele queira crescer, que ele queira ser diferente, que ele queira agir de maneira diferente daquilo que ele tem agido até então. É com ódio que a gente consegue isso? Não é. Nós temos muitas mostras disso. Uma mostra que é muito conhecida por nós é de Paulo de Tarso, que se tornou Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, Estevão. Saulo determinou a morte de Estevão por apedrejamento. E Estevão, quando estava lá sendo apedrejado, já à beira da morte, depois de ter sido apedrejado, e a irmã Abigail, né, no fim, Paulo ele descobre, né, de que Abigail, a mulher que ele amava, era irmã daquele que ele tinha mandado apedrejar. E ele não vai lá e fala assim, Abigail, nunca mais olhe para a cara dele, o abandone, olha o que ele fez comigo, acabou com o seu irmão. Não, olha o que Estevão diz. Eu até anotei aqui para que a gente não perca nenhuma palavra. Ele diz assim, Abigail, Cristo os abençoe. Não vejo no teu noivo um inimigo, mas um irmão. Saulo deve ser muito generoso, defendeu Moisés até o fim. Imagina quando ele conhecer Jesus. Seja uma boa companheira para ele. Que a pessoa que acabou de mandar apedrejar aquele cidadão e ouve ele dizendo isso a respeito dele,
de que ele deve ser uma boa pessoa, para que ela o ame, para que ela o respeite, para que ela não o abandone. E sente essa pessoa. Pode ser que não seja automático, imediato, de autor tenha tornado uma outra pessoa, mas é a semente do perdão lançada no coração de Saulo que transformou de o maior perseguidor dos cristãos ao maior divulgador do cristianismo. Se não fosse essa sementinha lançada por Estevão, pode ter demorado um tempinho para germinar, mas foi esse o fator de transformação. Podem ter certeza. Pode ter certeza. São esses atos. Se alguém vai e xinga e responde na mesma, ele ia estar rindo, não ia nem ligar, ia continuar sendo perseguidor. Agora, alguém que pensou fora da caixa, que agiu de uma maneira que ele não esperava, aquilo desconcerta. O amor é desconcertante. E aí nós temos inúmeros, eu podia ficar aqui discorrendo inúmeros outros exemplos, muitos exemplos. Eu assisti pouco tempo atrás um filme, é uma série, na verdade, que está no YouTube, que eu recomendo bastante, que chama Humans. E em um dos capítulos ele conta a história de Leonard e Agnes. E Leonard matou a própria esposa e o filho, Patrícia e Chris. E Agnes era a mãe de Patrícia, a avó de Chris. E ele foi preso, ele foi condenado, acho que prisão perpétua, se não me engano. E ele lá disse que só tinha conhecido o ódio, que ele não sabia o que era amar. Ele aprendeu o pai, ele foi vítima de sevícias horríveis pelo pai. Ele só tinha aprendido a ser agressivo na vida. E a Agnes começa a se corresponder com ele por cartas. Claro, provavelmente no começo, talvez curiosidade, querendo entender por que ele agiu daquela maneira, enfim, querendo dar um desfecho para a própria história dela. Mas ela demonstra amor para ele, sabe? Alguém que tinha, segundo ele, todo o direito de odiá-lo. E ela sempre o tratou com amor, com respeito, né? Ofereceu a ele o perdão. E aquilo o desconcertou. Aquilo o desconcertou. É isso que transforma pessoas, transforma um espírito, é o pontapé para o crescimento de um espírito. Se é isso que a gente quer, é assim que a gente deve agir. E agora, o último motivo para a gente perdoar. Não é pensando no nosso próprio bem, da nossa saúde orgânica, psicológica, para a gente não viver imantado, aquele ser que a gente tem ojeriza, né? Não é pelo bem desse ser que precisa crescer, que vai ter um futuro brilhante como nós. Não é porque eu entendo a lei de causa e efeito e sei que também errei. Não é porque eu sei que todos nós somos falhos, porque eu também um dia vou precisar de perdão. Tem um motivo maior do que tudo isso. Sabe qual é? Porque você é filho de Deus. E você quer, mais do que agradar a si mesmo e aos demais, agradar a Deus. A gente não pode agradar a Deus aborrecendo a sua obra. E o outro é criatura de Deus também. Deus, como Pai, Ele ama esse que errou tanto quanto Ele nos ama. Nós somos filhos iguais, idênticos, Ele ama os dois. Diga você que tem filhos. E nós nem somos a suprema bondade, né? Nós somos seres humanos falhos. Nós temos dois filhos. Um vai lá, chuta o outro. Você quer que o outro vá lá, chute o outro e que dê desporra e que os dois se enganam? Não. Você ama os dois igual. Mesmo aquele que deu o chute. Né? A gente quer ver o perdão, a gente quer ver a harmonia instaurada no lar. Se nós que somos tão falhos queremos isso, imagine Deus. Então você quer ser um agente, né, de conflito, de discórdia, de desequilíbrio na obra do Pai, ou você quer ser o agente de equilíbrio, o agente, né, que está ali colaborando com a obra?
Nós queremos colaborar com Deus ou nós queremos ser aquele que atrapalha a obra divina? Quantas vezes a gente já não viu alguém falar assim, olha, meu irmão fez isso, fez aquilo, coisas graves, às vezes coisas bem graves, né? Alguém que passou aí por, ai, deu um desfalque, ih, roubou minha mãe, às vezes a gente tem casos assim, infelizmente, né? Fez tudo isso, abandonou meu pai quando estava doente, ou roubou coisa de não sei o quê. E você ainda fala com ele, fala, não, eu ainda mantenho um relacionamento porque eu não quero aborrecer a minha mãe. Às vezes a gente já não viu isso. Não trato bem, deixa isso daí pra lá, não fui atrás. Por quê? Porque eu não quero ver minha mãe triste. É a mesma coisa, a gente quer ver o pai aborrecido, porque nós estamos aqui causando essa confusão. Se a gente decide que a gente é cristão, a gente tem que ser cristão de verdade. Nem sempre é só facilidade. Às vezes a gente tem que, em vez de andar uma milha, andar duas, né? Em vez de oferecer, como é que é, a capa, vamos, o manto também, dar outra face. É isso que é ser cristão. Não vai ser sempre só fácil. Mas se a gente decide, a gente diz, não, eu vou ser cristão, eu sou cristão, então a gente tem que ser cristão de verdade, por inteiro. Vamos ser cristãos por inteiro. Não é fazer só o que é fácil, mas o que tem que ser feito, o que deve ser feito. Andar essa milha a mais, né? Dar o manto, a capa, tudo. Amar o inimigo, que é o mais difícil. A gente não vai amar só aquele que nos ama, só aquele que é bom para conosco. Nós vamos amar o inimigo também. É claro que, lembrando da questão lá do livro dos Espíritos, que não é o amar, não é o amar, vou trazer para cá, vou levar para morar comigo. Não, mas eu não vou querer o mal. Pelo contrário, se eu tiver chance de fazer algo que eu sei que vai o auxiliar no seu processo de crescimento, eu farei. Quando chegar nas minhas mãos um momento que eu tenha, que tá ali que eu possa fazer algo de bom, eu não vou dar o troco. Não vou dar o troco. Eu não vou estender o ódio. A gente tem que, de uma vez por todas, nos conscientizar de que se um quarto está escuro, quem que vence a escuridão? É mais escuridão? A escuridão tem poder de vencer a escuridão? Só a luz tem poder de vencer a escuridão. Só a luz afasta a escuridão. Só o calor abranda o frio. Só o amor afasta o ódio. Só o amor pode vencer o ódio. Esta é a lição de hoje. É claro que a gente deu uma aumentada, talvez, né? Não falando só do quanto é importante para nós mesmos, né? Como um remédio santo que é o perdão. Então, que é a única forma de nós melhorarmos o nosso próprio espírito, né? De vencer essa doença terrível que é manter o ódio dentro de nós. Mas, no fim, né? Lembrar que não é só entre nós. Como disse Madre Teresa, no fim das contas, é entre você e Deus, entre nós e Deus. E é isso, meus amigos, né? Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, que nos faça compreender tudo isso de uma vez por todas, que a gente possa buscar aquilo que é melhor para nós, para o nosso crescimento, ter melhores condutas, melhores decisões, melhores resoluções, dentre elas a de perdoar, de deixar para trás, de esquecer, de nos libertar, de romper correntes, de romper prisão, né? De sair da prisão. Que Deus nos abençoe sempre, nos auxilie nesse propósito. E uma boa semana a todos. Muito obrigada, um grande abraço.